podem ver, ó, sempre estamos usando o celular de alguém para fazer live, foto, etc. E querendo nem sempre, por exemplo, o pastor lembra de colocar o negócio dele para carregar, para fazer live. Então, eu quero dar uma mídia também, precisa de equipamento, para a gente poder ter, de fato, né, uma estacada melhor, né, uma melhor esporte, na verdade, melhor juízo, etc. Então, para que tudo isso aconteça, a gente está fazendo, né, algo a mais também para a gente poder chegar aqui e trazer uma melhoria para a nossa igreja. Então, também passar das crianças, como já falo há muitos, né, a gente vai ter ali 2 salinas, né? Uma vai ser mais ao final, para vocês doentes podem ver, mas no final da cortina a gente vai fechar uma paredezinha ali. Eu vou colocar o chão todo emborrachado. A gente vai fazer também um berçário lá. Porque, por exemplo, as mães, minha mãe não fala na decoração da Andréia, por exemplo, da minha mãe, da Pastora Graça, a gente está com Cristo de corpo, que às vezes chora, às vezes precisa trocar, etc. Então, o que a gente faz? Vai assistir o culto lá no berçário. Tem cadeira, tem uma televisão, e o culto vai ser transmitido também para quem estiver lá em cima, para poder receber Deus também. Aí a gente aqui começa a andar, começa o chão emborrachado. Vamos colocar ali todo o investimento da cruz para o outro lado, e as crianças maiores que já andam, que já ficam, também para sentar nas suas cozinhas. Vai ter um quadrinho lá, vai ter outra dele também, para também elas serem ensinadas já a ser a palavra de Deus. Então, tudo isso, né, a gente, eu não posso chegar lá na igual minha irmã, falar assim: olha, eu vou lá no clube, dá aí material acústico, a iluminação do tempo para cá, né? Então, a gente tem que hoje fazer, a gente tem feito isso, né, com o nosso vídeo, com a nossa oferta, mas a gente quer dar uma força, a gente quer correr um pouco mais rápido. Para que isso aconteça, a gente vai fazer esse sorteio. Posso ouvir um amém? O sorteio custa apenas 5 euros, né? A gente tem 4 prêmios, né? 4 prêmios. Vamos abençoados aí, né? Tem 4 modalidades de prêmio. Não é só um prêmio, só serão 4 ganhadores também. Então, o que eu quero é você não só comprar um número, mas também a participar conosco, né? A gente já tem já na tela, já atualizada. Depois a nossa irmã pega para mandar no grupo, você não está vendo nessa tabela atualizada. E pode escolher o número que eu peço que você também não só escolha, mas também ajude também, ou seja, venda também, chama alguém que você conhece, alguém que você tem intimidade, eu vou comprar um Deus, já vai ajudar. Posso ouvir amém, igreja? Amém. Aleluia. Igreja, como nós recebemos hoje, né, esse nosso culto, que tem sido um momento maravilhoso das nossas vidas, eu já tenho dito, já tenho orado isso também, ano que vem, o nosso irmão de fora do Brasil, eu provavelmente, vou encontrar ele lá, para a gente também começar um trabalho juntos. Vou ficar lá, acho que uma semana com Deus, amém? Se liberem ele, pastor, vou lá com ele, para a gente pisar a terra, para a gente começar a desbravar. Depois eu volto para cá. E eu já disse a vocês, quando eu voltarei com nomes de crianças para a gente adotar. Amém? Crianças que não serão responsáveis por colocar comida na mesa delas todos os dias. Da última vez que eu vi, se não me engano, lá no Brasil ficava R$27 para alimentar durante um mês. Ali era 2018, creio eu, 2017, quando eu recebi essa informação. Ou seja, a gente pagaria todo mês, a gente mandaria um dinheiro para aquela organização que na época era o Ministério de Teatro Jeová. E eles já têm, na verdade, muito tempo lá no projeto lá. E eles convidavam a gente para participar. Ou seja, adotar uma criança e todo mês dava R$27 para alimentar uma criança. Ainda não sei quando é Deus, mas quando eu vou para lá, eu vou tratar tudo isso, a gente vai procurar, provavelmente, um programa de instituição que já faça isso para colaborar. E depois vamos nós também começar esse trabalho. Posso ouvir amém? Então eu sei que quiser fazer grandes coisas na nossa vida, eu sei que quiser fazer grandes coisas em nós e através de nós, porque de fato o alvo não é o nome do ministério, não é o nome da igreja, mas as vidas que precisam ser alcançadas. Amém? Glória a Deus, igreja. Então eu quero convidar você rapidamente a abrir a tua Bíblia comigo lá no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1. Para quem não sabe a história de Jonas, se você achar Daniel, você passa um pouquinho do povo de Daniel. Se você tiver dificuldade de comprar no índice, volta lá de Malaquias. Fica um pouco antes de Malaquias também. Quem achou vai dizer: eu amo meu pastor. Eu amo meu pastor.
primeiro. Todos acharam? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Aminadai, com esta ordem. Diga assim comigo: ordem. Vamos lá. Vai pra cá, vai pra cá. Deus estava pedindo. Deus estava dando uma ideia. Deus estava negociando. Deus estava fazendo o quê? Diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. E agora versículo número 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, entrou no barco para Tarsis. Diga-se que para fugir do Senhor. Olha para cá. Aí, ó, fecha os teus olhos e coloca a cabeça. Senhor, nesse momento eu te apresento essa palavra. Quem não venha a ser eu, acho que venha a ser você, Espírito Santo. Eu te peço que tu me uses como eu te falo. Eu te peço que tu fales ao teu povo, ao teu igreja através de mim. Para que esse povo, para que também eu possamos cada vez mais estar mais próximo de ti. Estar mais próximo da tua graça, da tua voz. Que possamos ser praticantes dessa palavra, não só ouvintes, Pai. A autoridade que é no nome do teu Santo Deus. Eu te peço, declare mentes e corações abertos nessa manhã, para que o teu povo receba e seja abençoado essa palavra, no nome do Senhor. Posso ouvir amém, igreja? Então vamos lá. Aqui, né, eu creio que todo mundo já conhece a história de Jonas, né? Aquele personagem que a gente viu muito quando ia para a salinha, a gente vê muito também, a gente vê aquele material de ensino para as crianças, né? A gente vê um homem caindo no mar e o peixe. O Satanás estava dizendo: perguntazinha, como é que não, rapaz? E o peixe foi lá e pegou Jonas. Mas o que a gente muitas vezes esquece é que Jonas, quando entrou no barco, presta atenção no meio, quando Jonas entrou no barco, sem for, eu não vou ler porque é muito extenso o versículo, o capítulo, na verdade, mas a gente vê que o Senhor ele fez soprar o vento causou onda, e as ondas causaram alvoroço no mar, mas Jonas estava lá embaixo do barco, no sabão. Quem sabia? Quem estava fazendo? E aí os homens lançaram sorte para ver quem que era o culpado, caiu sobre quem? E perguntaram: o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Ao ponto de vai falar do cara de mim, que eu estou fugindo. Estou fugindo daquilo que você tem. E essa é a primeira lição para mim, para você nessa manhã. Não fuja do seu ponto. Não fuja daquilo que Deus tem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sexta-feira eu fui lá na escola de Guilherme. Eu entrei naquela escola para enviar a sala dele. Eu ia a sala. Eu fui andando com ele. E a minha preocupação começou a queimar. Comecei a olhar para aqueles adolescentes, muitos também, na pré-adolescência ainda. Meu coração ainda começou a arder. Eu falei: meu Deus, eu tenho que pregar essa escola. Eu tenho que vir aqui fazer alguma coisa para alcançar esses adolescentes. Nem que eu tenha que estar lá na frente com a Bíblia. Mas quando eu cheguei naquele momento, meu coração ardeu. Para que aquelas pessoas pudessem conhecer a pessoa que eu amo. E muitas vezes acontece isso comigo, com você. Sabe como? De repente você vê alguém do nada. Você sente por aquela pessoa uma compaixão. Muitas vezes a gente acha que é pena, mas não é pena, é compaixão, né? De repente você olha para alguém, de repente teu coração meio que. Isso não é tão trabalhoso, essa pessoa não sofreu, essa pessoa precisa ser curada. E a gente acha que é pena, mas não é. É a compaixão do Senhor no meio do teu coração, nos movendo a orar e pregar. Já aconteceu com alguém aqui ou não? Às vezes você está no trabalho, às vezes no meio da rua, de repente está na parada, para olhar para alguém. Poxa, não existe. Não existe. Fale disso. E eu saí daquele lugar pensando. Ontem eu estava dirigindo pensando nisso. Me fala que eu posso lá entrar no meio desse prédio. Eu fiquei uma coisa assim. Mas eu convidei ele lá comigo, amém? E tu achou que eu consegui entrar naquela escola? Não só naquela, mas na escola dessa cidade. Porque sabe qual que é o alvo do diabo? É alcançar eles dele.
para impedir que eles cresçam. Se tornem homens e mulheres, ministros e ministras da palavra. Deixa eu falar uma coisa, eu me converti, eu tinha 14 anos de idade, eu cheguei a disse isso. Eu entrei na igreja num dia para sair do outro, eu não queria ser cristão, eu não queria ser crente, na verdade. Só fui porque o rapaz estava me chamando, muito chato. E eu pensei comigo, meu pensamento infeliz, eu vou hoje, mas eu não quero assim. Mas eu me converti, beber crente aos 14 anos. Me converti de verdade com 15, quando eu tive a minha primeira experiência. Só que presta atenção na coisa. Eu fui um dia para naquela vez lá no congresso de homens, lá no Polivalente, lá de Ramos. Eu estava lá atrás, acho que no meio da igreja, e o líder, o pastor que estava ministrando lá, olhou para mim e falou assim: você vem cá. Quando ele apontou, ele arrebentou de eu pensei, ele vai entregar para ele, cara. Ele vai falar tudo que eu vou revelar. Eu não queria entrar, ele falou: vem cá. Eu fui com medo, eu falei: eu não me vergonha. É a mesma coisa, quem não quer vergonha não faz. E aí eu fui lá, com medo, e falei: Pedro, eu nunca mais faço nada errado. Chegou lá na frente, ele olhou para mim. Presta atenção, eu fui com uma convicção totalmente errada. Quando eu cheguei lá na frente, ele disse: eu vi Jesus. Eu estava preocupado com o meu exílio, estava preocupado com a minha família, porque eu não viu Jesus. E aí, quando ele se preocupa, mas eu não sei pregar, eu não sei orar. Quando pessoas estão vendo Jesus, como ela precisa também ver Jesus na minha e na sua vida. E sabe qual foi o resumo daquela história? Quando aquele me chamou, que ele falou assim: eu vi Jesus na sua vida, eu pensei: ei, mas eu não tenho nem Bíblia. A Bíblia era da minha mãe. Aquela que vinha com a arma, letra gigante. Ela tem duas páginas amarelas. Não era amarela. Salmo 91 e Salmo 23. Vou deixar aberto na sala dela. E foi como ele disse: eu não podia ver Jesus em mim. Ele falou: eu vi Jesus. E você vai para as nações. O Senhor vai te enviar para as nações. Porque você vai pregar o Evangelho. E aí, já comecei a entender que não era mais pela minha força, mas naquele dia não só pregamos, mas ele chamou todos os pastores, oraram pela minha vida. E hoje, quando eu sento aqui, que eu olho para essa bandeira, sabe o que eu vi? Eu vi aqui, ó, a bandeira da Espanha. Aqui, ó, do outro lado a bandeira da Alemanha, da França, da Inglaterra. Da Índia. Você viu amém, igreja? Só que aí eu pergunto a você hoje: será que é um pastor que vai ter que estar em Portugal, estar na Angola, estar no Brasil, ir para a França, ir para a Alemanha, ir para a Espanha ao mesmo tempo? Um dia eu vou lá no Brasil, hoje eu estou aqui em Portugal, ano que vem eu vou estar na vida. Mas imagina quantas nações, cada casal, cada família que pode acontecer. Ou seja, por exemplo, no que vem, Itala começa a se organizar, Rebeca, o João Miguel, já tem nome já não. Como? Maria Clara, eita, mas é claro. Maria Clara, vamos se organizar para ir para a Espanha. Vamos se organizar para a igreja. De repente, nosso irmão deve bem, né? Maria Clara, vamos se organizar para ir para a Inglaterra. Eu quero que você colocar isso no seu coração. Na verdade, não é colocar, porque já é o plano de Deus. Que eu e você possamos ir, percorrer as nações e pregar com Deus. Mas aqui agora eu vejo o Jonas, que recebeu do Senhor essa vocação e quis fugir. Ei, presta atenção, quando eu recebi aquela oração, eu não sabia, mas Deus tinha colocado uma semente que ia arder no meu coração e sair do Brasil.
E hoje eu estou aqui e graças a Deus a gente está ficando bonita. Não da igreja. Final do ano vai dar no carpete, vai estar com iluminação, com acústica, sair das crianças, que é a igreja. Mas o meu coração já tem que incomodar nessa hora. Para ir para outro país. Começar tudo. Sabe por quê? E conforto não é meu chão. Como assim, pastor? Nada contra. Quem quer ficar, porque para mim seria mais cômodo, mais fácil ficar. Não, igreja. Eu amo vocês, eu amo esse lugar. Mas eu sei que o meu propósito não é ficar confortável no lugar, mas é desbravar, é começar do zero, começar uma célula do nada aí. E fazer isso. E ajudar pessoas a encontrar esse propósito, seu chamado. E aqui agora o Jonas recebeu esse chamado, mas quis fugir. E eu, quando eu li isso pela primeira vez, falei, mas Deus, como é que tu chamou o Jonas e Jonas quis fugir? Porque imagina agora, se Deus tivesse me chamado agora, então, vai agora para a França, para a Espanha. Eu, no lugar de então, eu ia ficar feliz com esse chamado, com essa vocação. Quando eu recebi essa oração pela primeira vez, eu não entendia. Depois eu comecei a crescer, eu comecei a minha palavra, e no meu coração, esse livro começou a arder. Mas não era portal, eu queria ir para outra missão, eu queria ir para Estados Unidos. Não é uma coisa minha. E já está tentando, olha, pequeninos. Ele falou assim: ó, você não vai para os Estados Unidos, eu quero você em Portugal. E eu falei: tá bom, Deus, então é para ir para a igreja onde? Ele falou: não, você vai ao CIV, ao apostolado. Eu já era pastor da igreja lá em Palmaré. E aí eu deixei a igreja que eu pastoreava para ir para lá para Sintra, para auxiliar o apostolado. Mas quando ele falou comigo, ele falou: pai, aonde você for mandar? Se for para eu entrar na igreja, para servir como diabo, vai ser um diabo. Se for para servir no louvor, vai ser um louvor. Se for para ir para a salinha, eu vou para a salinha, como eu fui para a salinha. Sabe por que ele não é coisa? Vida pertence a ele. E ele faz de mim o que ele quiser. E agora eu quero colocar vocês agora também num brilho, junto comigo. Ei, você tem um propósito, você tem um chamado. E o Senhor hoje começa a acender propósito aqui nessa manhã. Posso falar amém, meu Deus? De pessoas que vão sair daqui de Portugal, ou até mesmo daqui de São de Madeira, e vão para São Maria da Feira, e vão para Vale de Cambra, e vão para Braga. Amém, igreja? Amém. Para Coimbra. Ei, a nossa igreja no Brasil começou com uma célula. Hoje lá no Brasil vamos para a nona igreja, de uma célula. Estamos agora em 9 igrejas. Aqui agora em Portugal temos 3. Uma para a França, daqui a pouco o pastor Gil vai para a África, depois para a Alemanha. Quero abrir, igreja. E Deus vai usar vocês para junto comigo, propaganda essa igreja. Sabe por quê? Pastor, vai deixar. Não, gente, pressão. Quando eu falo de igreja, não estou falando isso aqui não. Estou falando que eu e vocês estamos num lugar ganhando vidas, ganhando pessoas. Agora, claro, a gente tem que, quando a gente tem um lugar assim, é muito mais fácil. Caberia todo mundo passar para a sua casa? Não é? Na tua igreja? Não. Aqui em casa. Então, isso aqui, o tempo, a estrutura, é para receber as vidas que vão ser salvas, saradas, curadas, restauradas, casamentos transformados. Então, o bicho agora está fugindo. E quanta gente quer fugir da presença? Quer fugir da vocação que o Senhor nos deu ele? Já se perguntou por que, de repente, você quer fazer tanto uma coisa e dar errado? Talvez, ou quase sempre. É porque não é um propósito de Deus para pensar na vida. Eu tinha um sonho de eu sair da minha barbearia e já comecei a fazer os planos para investir. Tipo assim, agora não. Mais tarde, se você quiser, eu pergunto. Mas agora, quer investir? Investe na minha casa, investe na minha igreja. Mas não é isso aqui, não. É em vocês. A barbearia, a barbearia pode me trazer dinheiro. Mas se eu investir em vocês, vocês vão me trazer salvação. Pessoas que têm curadas, pessoas que têm restauradas. Imagina agora se cada um que está aqui hoje e amanhã trouxer mais uma pessoa no culto. Essa é a lógica. A matemática do reino é essa. Deus alcança ali para que esse mundo possa alcançar as baixas. Por que Deus chamou Jonas para ir para a Nínive e Deus mandou um anjo? Se fosse um anjo, fácil, mas agora vai vir para
vocês, ó. Um desafio. Não poderia ser um anjo, mas assim o Senhor nos deu esse dom, essa oportunidade de pregar o Evangelho. E aí, mas eu vou falar uma coisa, tu não precisa ser pastor para ganhar uma vida. Vai ganhar uma vida, precisa ser um cristão. Vamos lá, ovelha gera. É pastor que gera ovelha? Pastor cuida. Quem reproduz é quem? Quem é que é a ovelha do Senhor? A ovelha. É na hora de gerar uma ovelha. Ei, ovelha, é na hora de gerar? E agora eu vejo que muitas vezes eu e você, a igreja, somos como Jonas, queremos fugir. Jonas procurou uma alternativa. Por que Jonas apenas não conseguiu, não continuou na vida que ele tinha? Ele teve que fugir. Porque ele imaginou que saindo daquele lugar, ele ia começar uma nova vida dele. Às vezes a gente quer mudar de igreja, para começar algo diferente. A gente quer mudar de célula, quer mudar de emprego, para ver algo diferente, para poder dar certo. O que vai fazer as coisas na vida dar certo é a minha e a tua fidelidade. Como assim, pastor? É Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 9. O que é que você fala para Josué? Ei, não te mandei eu. Tenha bom ânimo. Só que se você for olhar no contexto dessa história, ele fala assim, ó, tenha cuidado de praticar tudo quanto na palavra está, medida dela de dia e de que não te aparte da tua boca o livro dessa lei, ou seja, tinha que estar na boca e na mente, para que a mão pudesse ser produzida. Ei, fala uma coisa, cristão que não é a Bíblia, nunca vai dizer Jesus da grande, nunca vai dizer denunciar Cristo. Mas quando eu e você começamos a ler, é impossível você ler e não querer contar para alguém que você está lendo, é impossível. Graças a Deus, a pessoa fica gostando, ó, não sabia que era nada disso, isso. Não, eu já não sabia. Aí você vai gostar. Às vezes a gente chega alguém na casa e você pergunta, olha, prato, o que é esse aqui? Por quê? Porque quando eu começo a ler, o meu coração começa a arder nisso, para falar daquilo que eu estou lendo. E agora Jonas quis, achando que ia fugir, e Deus quis mudar de cidade, quis pegar o barco e ir para cá. Deus não se resume a uma localização geográfica. Na verdade é impossível eu e você olhar para Deus e enxergar como humano. Se Deus agora se estabelece aqui agora no universo, você pudesse ver além dos céus, é impossível você ver Deus nessa totalidade do lugar que você está. Porque ele não se resume a física, muito menos a geografia. E com isso eu quero dizer que não adianta a gente querer mudar de trabalho, de faculdade, de escola, que vai resolver a minha e sua vida. É a nossa fidelidade, é a leitura da palavra, é a oração. E agora a gente entende que ele é a causa. Ei, mas se não for ver você, não tem nenhum propósito. Nós colocamos a vida de pessoas em Cristo. Pessoas que precisam da minha e da tua palavra, da minha oração, do meu teu testemunho, podem estar sofrendo agora, enquanto você não deve sair. Ei, a Bíblia diz que o mundo espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. São os pastores que falam, dos levitas, dos músicos, dos filhos de Deus. Quem é que é filho? Amém. Está na hora de você manifestar e apresentar o Senhor. Ei, todo filho ele carrega um traço do DNA do seu. Nós carregamos um traço do DNA de Deus. Ou seja, então vai chegar no trabalho dele amanhã, de repente vai ter alguém lá que está fumando, ou que está bebendo, ou que está preocupado. E agora ainda vai começar para aquela pessoa entender que ela precisa de Cristo. Então tem que dar testemunho, tem que pregar, tem que orar por ela para que aquela pessoa seja salva e viva para Deus. Então o primeiro ponto é não fuja daquilo para onde você chegou, não adianta. Muita gente veio para Portugal achando que é para ganhar dinheiro, que é para ver não. Deus permitiu essas pessoas virem para cá, né? Todas virem para cá, porque aqui em Portugal vai começar o grande avivamento que vai invadir a Europa. Então aqui eu não vejo mais pessoas, eu vejo nações que vão ser alcançadas. Vamos ver amém, igreja? O Senhor vai me usar, vai me usar.
Só que aqui agora, a gente vai ver, ainda no capítulo 1, vamos pular agora para o versículo 15. E diz assim: em seguida pegaram Jonas e o lançaram no mar, que estava enfurecido, e eis que então se aquietou. Ao ver isso, os homens adoraram o Senhor com temor, ofereceram-lhe votos e sacrifícios. E agora, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe, dentro de 3 dias e 3 noites. Olha para cá agora. Se você não percebeu, Jonas ficou dentro do peixe por quanto tempo? Jonas caiu no mar. Quando ele ia morrer. Quando morreu ou não? Ele ia morrer. Não tinha como ele nadar, porque ele estava no alto do mar. Mesmo que ele fosse nadar, ele poderia aguentar ali 2, 3 dias no máximo. Mas aí Deus mandou um grande peixe que engoliu Jonas por quantos dias? 3. Ele ia morrer, o peixe engoliu ele por 3 dias. Jesus estava na cruz, foi enterrado no seu túmulo e ficou lá quantos dias? 3. Eu acho que tem uma coisa. Não sei, eu não vou ver. E agora no versículo capítulo 2, Jonas ele faz uma oração reconhecendo que ele queria fugir de Deus, pedindo misericórdia a Deus. Agora, no versículo 10 do capítulo 2, no versículo 10 do capítulo 2, e o Senhor deu ordem ao peixe, e ele então vomitou Jonas em terra firme. Olha para cá, para um peixe por isso tem que ser grande. Para o peixe, os pijões de terra firme, ele é encalhado. Agora não veio não. Peixe por pijões de terra firme. Jonas ia morrer, passou 3 dias. Jesus ia morrer, passou 3 dias. Ressuscitou. Quando Jonas agora chegou aqui em terra firme, sabe o que ele fez? A palavra do Senhor então veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas então obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Na primeira vez Jonas obedeceu, quis fugir, e essa fuga dele causaria a morte. Ou seja, na Bíblia Deus criou Adão e Eva, e Adão e Eva fez o quê? Desobedeceu. E por causa disso entrou o que no mundo? E todos nós seríamos engolidos por um grande peixe chamado pecado. Todos nós estaríamos agora pendentes ao inferno por causa do medo do pecado. Mas Deus fala assim: ele agora puxa ele e ele vai ficar em terra firme. Terra firme vai ser segurança. Posso ver uma igreja? E quando Jonas desceu em terra firme, quando Deus falou com ele pela segunda vez, ele já morreu. Na primeira ele não obedeceu. Na segunda, foi o que ele fez? Foi o que ele fez, igreja? No versículo 3, no capítulo 3, Jonas então obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, e era uma cidade muito grande, e sendo então necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram saco de pano seco. Ou seja, saco de pano é para se arrepender, é para se humilhar. Posso ouvir aleluia, igreja? Bom, eu vou voltar aqui agora, presta atenção. Sendo necessário, sempre no capítulo, no versículo 3, na parte B, diz assim: ó, sendo necessário 3 dias para percorrê-la, Jonas entrou e a percorreu em meio, olha para cá. Quando eu e você obedecemos a vontade de Deus, cumprimos aquilo para o qual Deus nos chamou, aquilo que demoraria anos vai ser feito em meses. Aquilo que vai demorar 3 dias vai ser feito em 1. Aleluia. Ou seja, Jonas agora está fazendo agora a representação de Cristo para a minha e para a tua vida. Jesus ressuscitou ao 3º dia e trouxe para mim e para você salvação, renovo, restauração, restituição. Entenda? Se Cristo não ressuscitasse, a salvação não seria completa, irmãos. Porque na cruz Cristo morreu, mas quando ele ressuscitou, ele fez assim: ok, o que o diabo tinha, que era a chave, eu até dele eu comi. Agora é ele que diz quem será salvo.
E Marcos capítulo 16, versículo 16, ele disse que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Agora não dependia mais do diabo, mas dependia agora de Cristo. O diabo não tem mais poder sobre aqueles que creram em Cristo. O diabo vai ter poder sobre aqueles que vivem no pecado, mas aqueles que se entregam a Cristo são nova criatura. O que era velho se. Então agora a gente vê que Jonas, ele estava no interior de um de peixe. Existe uma discussão que poderia ser uma baleia, para mim não interessa. Nem poderia ser ali lá no Brasil, como é que a gente chama? Guaru, quem é que conhece Guaru? É um peixe pequeno. Podia ser Guaru, diz assim, eu quero que tu cresça. Para Deus o que é possível? Para mim, pode ser qualquer peixe. Pode ser até um tubarão branco. Mas pode passar 3 vezes, não morrer nem espaço para ele ter tempo. E ele diz uma coisa: aquilo que seria o fim foi um novo começo, onde vidas foram transformadas, vidas foram salvas. Um homem que agora fugiu, agora tem um chamado e vai pregar o evangelho, vai pregar o arrependimento. E agora, igreja, se eu perguntar aqui quantos Jonas temos aqui, ou quantos Jonas somos nós? Fugir, a coisa é chamada de Deus. Jonas tinha que fugir para buscar conforto, para buscar abrigo. Mas não adianta fugir chamado de Deus, porque não existe abrigo melhor, não existe abrigo maior do que estar debaixo das asas. Ele vai garantir isso para mim, para você, algo chamado obediência. Na primeira vez, Jonas não obedeceu, causaria a morte dele e das pessoas que estavam correndo no barco. Ele, cuidado, quem não anda no propósito pode matar ele. A gente agora vai começar a dedetizar essa igreja. Colocar veneno lá no rato, na qualquer lugar. O veneno traz morte, traz baratas, coisas sérias, tudo mais. Mas a gente pode comer. Ou seja, é algo que serve para limpeza. Mas se for usado pelo propósito, ou estiver no lugar errado, na minha tua mesa, para a gente comer, faz o quê? E eu e você temos um propósito. E é limpar vidas, amém, irmão? É alcançar pessoas, é mandar o diabo embora de casa, amém, irmão, igreja? Mas se eu e você estiver no lugar errado, fazendo a coisa errada, cuidado, você pode ser veneno para alguém. Você pode ser veneno. Eu te provo isso, sabe quem? Jó. Deus mandou quem sair de casa? Abraão? Ló. Abraão ou Ló? Abraão. Por que Ló saiu? Ei, tem gente que quer pegar bicu no propósito de Deus. Mas quem sabe o que é bicu? Carona, boleia, você entendeu? Ele quer, ei, não pegue boleia, não vai fazer o seu pastor. Eu tenho meu propósito, você tem o teu, filho. Aí Jó foi lá, avô, chegou o cantinho. Na verdade, se não fosse estudar, Abraão não tinha herdeiro, Ló vai ser o herdeiro de Abraão, da casa de Abraão com isso. Ou seja, era o jeitinho brasileiro da gente. Começou a ter contenda entre os pastores de Ló e Abraão. Porque Ló não foi chamado, mas estava no lugar de quem foi. Por causa de Ló, foi amaldiçoado a sua esposa e toda a geração que viu a coisa. Porque só as filhas tiveram que ter relação com ele para descer de mim, E esse povo, como já falei aqui, você falar, foram os inimigos do povo de Israel na hora de acessar a terra prometida. Ismael foi um filho que Sara mandou a sua escrava Agar ter relação, Abraão ter relação com o pai, para que ela seja filho de Abraão, porque ela quis esperar a promessa se cumprir. E nasceu quem? E os ismaelitas deram origem aos povos também, que foram inimigos dos povos. Que hoje serve para agora é os palestinos. E aí? Eu queria dar jeito no propósito, só faço com irmão. Eu queria ir para os Estados Unidos, e falar assim, Portugal. Eu queria dar um jeito, não, meu. Vou para mim e vou para Portugal. É Portugal mesmo. Fui para mim, eu estava lá, servindo, todo o meu coração. Ele falou assim, ó, agora tu está pronto. Agora tu vai para a segunda. Meu coração já está começando a ficar enrolado. Daqui a pouco vai chegar a hora. Aí eu não sei qual.
quiser estar perto do pastor, aproveita. E quem quiser também ir, aproveita. Precisa levantar pastores, pastorear aqui. Pastores para comigo, abrir novas igrejas. E essas pessoas, será que eu vou ter que pegar lá fora? Ou estão aqui dentro? São vocês. Os pastores são vocês, os ministros são vocês. As pessoas que vão deixar o Evangelho são vocês. Ou você acha que seria certo agora o pastor, de repente, amanhã, fazer uma célula lá na casa da nossa irmã Juliane, de repente ganhar 2 casais, e um casal que ele ganhar vai ficar aqui, e outro casal vai ser enviado? Errado não! Se for a vontade de Deus, que assim seja, mas o correto seria quem está aqui, quem já é mais antigo, quem está comigo há mais tempo. Assumir, pastor. Ou será que eu tenho que mandar para o Brasil? Nada acontecer, tem pessoas maravilhosas para fazer, mas o correto é quem está aqui. Para ser o pastor, eu quero ficar, eu quero assumir a igreja do pastor. Mas às vezes a gente se revela de uma falsa doutrina. Eu não busco o cargo, não. Eu não estou falando de cargo, não, estou falando de chamado, propósito. Cargo é só o resultado da minha vida, filho. E quem busca cargo, mas vai ser só essa, só o cargo, não se preocupe não. Mas quem busca vida, vamos colocar assim, é esse seu corpo. Ei! Vocês agora têm que começar a sonhar com isso. A querer ser ministro, a querer ser pastores, evangelistas. Sonhe, coloque em seu coração. Não, pastor, mas eu não sei, meu irmão, para com isso. Tem gente lá fora, sendo pastor, ministro, pregando errado, falando heresia. Enquanto vocês que conhecem a galera que vivem corretamente, eles não querem. Ei, presta uma coisa. Presta uma coisa. Existem loucos lá fora que precisam ser combatidos pelos verdadeiros pastores. Mas eu não falo de você brigar com ele, eu falo de você mostrar o evangelho verdadeiro. Eu não preciso vir aqui e dizer de ninguém, eu preciso vir aqui apenas e mostrar o que está na palavra, pois ela é soberana, meu irmão. Então, enquanto pessoas dizem, Portugal é cidade profética, que Portugal é uma grande terra para ser evangelizada, tem um grande potencial para levantar ministro, cadê o amém? Eu cheguei aqui e falei, a pergunta que disseram, a Europa é a cidade do profeta. Aí eu disse logo, então você é Ezequiel. Vou olhar para o pai do sossego e disse assim, aleluia. Meu Deus! Ele ressuscita aquele que está morto. Aleluia. Aí o outro disse, aqui tem um grande principado, uma grande potestade. E eu falo, muito bem, porque minha luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais, contra o principado e toda a potestade. Aleluia. Tem aqui, pronto, minha luta é contra ela. E vê se como, Lucas 19, o Senhor me deu poder e autoridade sobre toda a força do inimigo. Aleluia. Tu pode dar qualquer desculpa, eu dou solução para a vida. Mas quando ela diz levantar pastores, o bicho da vida. O pastor vocês é bênção ou não? Amém. Que eu acho que era de Jonathan. Ou era de Jonathan, ou era de Jonathan. Sabe qual era a oração dele? Senhor, me dá 100 homens igual a mim, que eu incendiei o Elon. Mas na hora, 100 homens igual a eu, igual a Guilherme, igual a Paulo, se o igual a André, qual é o impacto que vamos fazer? Está na hora para essa nação, essa cidade tem que entender que existe um Deus que vai salvar ela. Aleluia. Lembra que eu preguei aqui sobre o rio Jordão, eu disse a você que se Cristo é o dono da vida, nós não somos responsáveis por alimentar a multidão. Jesus não pegou o pão e saiu partindo, não. Ele deu para quem? Os discípulos. Quem repartiu foi quem? Mas pastor, eu tenho que trabalhar, pastor, eu tenho que estudar. Os discípulos pegaram os cestos e saíram distribuindo. Quando foi que aqueles cestos comeram? Quando foi? Mostra, não fala. Não fala que eles comeram, fala que eles distribuíram. Mas sabe o que aconteceu, sogra? Jesus falou assim: manda recolher agora o Senhor. Sobraram quantos cestos? Quem está distribuindo? Os discípulos. Quantos cestos tinham? Sobraram quantos cestos? E para que eles cestos não? Aleluia. Ei, quem atende o propósito do Senhor, Ele nunca vai deixar você. Aleluia.
Se assim acontecer, te preocupa não, porque é para poder gerar. Deus nunca vai deixar isso. Igual que a música que ela fala, eu vou até lembrar. Grande avivamento nos espera, algo novo e diferente está por vir, pois a água acontecendo na terra. Olha aqui uma parte que ele fala assim, ó, pois sabemos que tu não mudou, quem mudou fomos nós. O mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Davi, o Deus até de Jonas, o mesmo Deus de Jesus. Então o que é que mudou? Se eu posso fazer uma comparação entre a igreja de Atos e a nossa igreja, vou colocar na parte dela, é lavar, mas detalhe, temos internet para estudar, para alcançar, mas usamos para nos distrair. Temos veículos que eles não tinham, mas não vamos para o lugar que eles foram. O que era para nós percorrer 3 dias, ele percorreu na roda. E aí minha mãe esposa, né? Abre lá em Romanos. Olha lá, bota lá para o novo. Lá em Romanos, capítulo 10. Versículo número. Eu quero que você leia comigo o versículo número 9. Você ouviu amém? Amém. Romanos capítulo 10, versículo número 9. Vai para cá, amigo. Agora você comece agora nas suas orações, no seu dia a dia. Comece a orar por nações. Tem um site que é um site chamado Porta da Brente. E esse site é um site de apoio às igrejas que estão nos países onde são perseguidos. Esse site ele tem um ranking dos países mais perseguidos no mundo. Ou seja, um país onde, se você pregar o evangelho, você pode ser morto, torturado, preso, etc. E eu, 14 anos, 15 anos, começava a olhar para esses países e falava assim, eu quero ir. E na época surgiu uma música, já tinha, de Fernandinho. Quem é que lembra dessa música? Eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais. Aí dá essa música no fundo, Windows XP, Windows Media Play, ficava mais necessário, começava a chorar. Porque eu comecei a desejar mais. Eu quero convidar você a entrar no seu coração. Começa a orar por país. Ou também para aqui, ó, começa a orar por cidades. Começa a orar por Braga, por Guimarães, por Coimbra. Começa a orar por Aveiro, pelo Porto. Para você começar a deixar o teu coração queimar por uma nação, pelo povo, por vidas. Sabe por quê? Rapidinho. Vai para cá, para você, vai para cá. E aí viver só para trabalhar. Se a gente trabalhar, só para estudar cara. Se a gente estudar cara, só para dar conforto. Se a gente der conforto, é só por amor. Glória a Deus, que bênção. Tá, mas e aí? Qual que é o propósito da nossa vida? É esse? Seja um bom empregado, seja um bom funcionário. Sabe para quê? Para que seu patrão olhe para você e fale, irmão, esse cara tem algo diferente. Aí de repente alguém fala, é porque ele vai à igreja. De repente, Deus vem para o trabalho e eu falo, irmão, o cara não fala, o cara chega cedo, o cara é um honesto, não traz a esposa, não bebe, não fuma. O que tem diferente? De repente, pode ser o próprio bem ou mais Jesus transformou a vida. Ei, o nosso maior campo para o evangelista é o plano que você dá todos os dias. A gente vai ver aqui. Então, Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será? Pois com o coração se crê para que a igreja? Para a justiça, e com a boca se confessa para a?
Salvador, não é isso? Mas primeiro antes de vir a salvação, tem que vir o Senhor. Ou seja, antes de eu ser filho, eu tenho que pedir para ser sincero. O jovem rico voltou e falou: Pai, se tu puder, que eu seja para o teu servo. Está na Bíblia. Se confessar comigo como teu, Senhor é aquele que manda naquilo que você faz. Senhor é aquele que grita quando a gente vai. Ei, não é que você vai escolher: ah, Deus, eu quero ser isso, mas não tá bom, filho, vai, eu vou obedecer. Não, é o contrário. É Deus que fala assim: Guilherme, tu quer ser jogador de futebol, mas eu quero que seja ministro. E agora que ele vai olhar assim, agora. Vocês sabem, o sonho desse, essa era o futebol. Eu estava olhando para esse falar jovem, né? Esse adolescente, ele aprendeu a tocar bateria, aprendeu a tocar violão, já aprendeu a tocar baixo. Se isso não for um dom que ele deu para ele, você não quer. Começou a tocar 3 vezes. No máximo, 3 vezes. Já está tocando 3 vezes. Glória a Deus. Se isso não for algo que Deus tem para a vida dele, para usar ele, vai ter que ser o seu Guilherme, irmão. Então, às vezes, Guilherme quer ser algo, mas não é, Guilherme, o que você quer, o que Deus quer para você. Porque você pode ser jogador de futebol, pode, e se assim seja, vai ser muito bom. Em nome de Jesus. Mas se Deus quiser para você algo diferente, filho, não nada não aparece, que é o que Deus te pega. Exato. Mas eu garanto, você pode ser ótimo no futebol, mas se não é para você ser ministro, você vai ser um ministro, não é para mim. Porque no futebol, tu vai dar um pouco melhor para a mãe, para o pai, para os irmãos, para os amigos. Mas como ministro, tu vai transformar vidas, tu vai levar vidas para o céu. Você está entendendo? Então, se eu perguntar agora qual é o teu sonho, me diz o sonho que você tem, irmão. Você vai dizer: eu quero estar fundando a minha casa, eu quero ter um glória a Deus por isso, aleluia, esse seja, amém, igreja? Mas você vai perguntar agora qual é o teu propósito? Para que não existe amor? Para que você está aqui? Cada um que está aqui tem um propósito, igreja. Cada um que está aqui tem um chamado, irmão. E cabe a vocês saber o chamado de vocês. Cabe a cada um que está aqui saber qual é o seu propósito. Eu, como pastor, posso ver com as pessoas. Posso ver pastores, posso ver ministros. Mas é você que vai dizer assim: pastor, Deus me chamou para isso. No meu coração é isso. Não sou veneno da igreja. Então, seja com amor que confesso para salvação. Com o coração eu creio para a justiça. E agora, o versículo de número 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, que abençoa ricamente a todos que me invocam. Quem olha para cá, essa é invocar Cristo. Mas o que muda não é a etnia, não é a raça, não é a cor. O que muda, o que vai ser a diferença é quem confessou a Cristo como seu. O que vai mudar a minha e a tua vida é o sangue de Cristo sobre nós. Ou seja, ei, Antônio, não é vir para o culto dele, não é levantar a mão. É ser sério. Só que é tão bom, porque é fácil. É sério. Eu já mandei para tu. Pode ser sério, mas também tu vai ser refúgio. Só que a gente troca. Presta atenção. A gente acha que ser sério é ser só um empregado. É só fazer um nada. Eu, como filho, eu também sou muito sério. Sabe por quê? Porque o servir também é honrar. O servir também é agradar. Então quem entende que é servo, mas também é filho, ou seja, você não faz por obrigação, você faz por amor. Você faz por paixão. Mas ele vai trabalhar hoje. E às vezes ele vai. Ele está aqui hoje. Faz a dele. Mas agora ele entende que Deus quer ir lá com aquela coisa. Deus quer ir lá com aquilo. E agora quando ele vai trabalhar, ele não vai mais chutando o vento. Ele vai falar: Senhor, você que leva o minha fulano. Pai, eu te peço pelo meu amigo. Eu quero que ele vai se converter, quero que ele tenha ficado para o justo. Eu levo uma lançada, não corre, se converte. E ele vai ver que o trabalho dele naquele lugar. Aleluia. O propósito é esse. E aí, cada lugar que você está, tem alguém para você evangelizar. Sobre a minha. Ou melhor, em cada lugar que você pisar, tem alguém para você evangelizar. Anota isso. E agora, no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vão invocar aqueles que não ouviram, ou melhor, de que não creram? Como vão crer
E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão belos são os pés do que anunciam as boas. Então, gente, aqui tem uma chave. Deixa eu falar com vocês. Quem quiser, eu estou aqui para a gente ir lá. Eu estou aqui para ir junto com você. Pastor, eu quero abençoar o povo, bora. Pastor, eu quero abençoar lá na feira, bora. E vai em câmara, bora. Pastor, eu quero abençoar lá na Espanha, bora. Eu estou aqui para a gente ir. Mas para isso, para que alguém possa invocar, tem que vir. Alguém crer, tem que ouvir. Para alguém ouvir, tem que ter alguém lá para ele. Ei, alguém pegou aí para você. Alguém me chamou e tirou mais para Deus. Alguém foi responsável por você e eu estar dizendo hoje. Alguém cuidou da gente. Alguém evangelizou a gente. Alguém nos apresentou Jesus. Será que não vai ser egoísmo da minha sua parte também não apresentar ele para mim? Fernanda Brum, quem conhece aquela música Meu Primeiro Amor? Como é que é ela? Meu primeiro amor, Fernanda Brum. Ai, Jesus, meu primeiro amor. Eu quero voltar, não. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar. Aí, quando essa música está acabando, ela para, começa a ministrar. Aí ela começa, como ouvirão se não há quem pregue? E aí ela para de fazer espontâneo e começa a ministrar. Sabe o que ela diz? Eu ouvi isso, eu tenho 15 anos de idade. Isso entrou no meu coração, gente. Colocou a placa lá assim, pastor, que é isso? Preocupa não. Colossenses capítulo 3. Ele escreve em nossos corações como escreveu nas tábuas de pedra. Só que agora é coração de carne. Deus escreveu no meu coração. Só que ela disse: quem foi salvo e não tem desejo de salvar alguém, tem que rever a sua salvação. Vocês estão bom? Vou repetir. Se eu sou salvo, se eu me converti, se eu fui curado, fui liberto, fui restaurado e não tenho desejo de ajudar alguém a ser curado, liberto, restaurado, talvez não. Tenho que viver isso. Posso ouvir aleluia, igreja? E agora, eu vou para o versículo que eu entendi qual era a provocação. Gente, já trabalhou como encarregado, está falando com o seu nome. Amei meu período de ser encarregado para o seu período de ser segurança. Amei meu período. Amei. Já fui barbeiro, já fui motorista, montador, pintor. Mas eu entendi a minha vocação. Ela não é nada disso. A minha vocação é alcançar algo. É alcançar coisas. É cuidar de pessoas. Então eu posso trabalhar, posso, mas eu entendo que o meu trabalho é apenas um meio que vou alcançar alguém. Eu conheci esse jogo numa parada, estava indo fazer coisa errada. E eu falei: amanhã eu estou na tua casa, vai fazer células. Hoje é um homem de Deus. Vai lá. Homem íntegro, honesto. Não é para cá. Porque não se trata só agora do lugar onde você está, mas o que você faz no lugar onde você está. Deve você iludir as pessoas se evangelizarem com o evangelho. Está na hora de se queimar no teu coração. Começa a orar por isso. Começa a pedir ao Senhor estratégia. E a gente tem uma muito boa que são as nossas células. Amanhã a gente está lá fazendo a nossa célula. Amanhã de manhã eu estou na casa de Rebeca fazendo outra célula. Terça-feira de Deus você já está aqui fazendo outra célula. E com isso, vocês podem ir e levar um visitante e levar alguém também para ser evangelizado. E agora, Mateus, capítulo 28, você não precisa vir. Mateus, capítulo 28, eu quero convidar você a ouvir e abrir seu coração para o que diz no versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada a autoridade nos céus e na terra. Portanto, então, eu agora vos dou. Versículo 19: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu quero convidar você a fazer isso.
Ele não manda você ir a todas as nações. Se a gente for olhar para o original dessa palavra, olha para cá rapidinho. Se a gente for olhar para o original dessa palavra, vai dizer assim: indo, façam discípulos de todas as nações. Está faltando aqui um alemão, está faltando aqui um inglês, está faltando aqui um espanhol, está faltando aqui um venezuelano. As pessoas que vão trazer exclusivos. Todos os dias a minha oração aqui de manhã, Antônio sabe, Angela sabe, quem vai lá não sabe. Todos os dias eu oro e eu ensino pessoas nesse lugar dos meus circulares, pessoas nesse lugar dos 7 trabalhos. Mas será que é um anjo que vai fazer pela mão? Não. É o seu Paulo que vai pegar o seu carro e vai buscar seu vizinho de manhã e trazer para o culto. É Deus que vai ser lugar. Deve vir mais cedo e vai cruzar a cidade para ir para a Inflanda buscar o carro para o culto. Somos Deus. Então nós temos um chamado. E aqui ele não fala para quem é pastor, aqui ele não fala para quem é o profeta, aqui ele fala para quem tem carga, aqui ele fala para os seus discípulos. Discípulos façam. Quem é esse de Cristo? Essa aqui é para você. Você precisa fazer outro discípulo de Jesus. Você precisa fazer alguém amar Cristo com você. Você precisa fazer alguém viver com você. Mas imagine agora, se muitas vezes somos eu e você que precisamos ser evangelizados. Aí vem a gente está na igreja, mas só por cá, vivendo só por viver, trabalhando por trabalhar. Mas quando eu vejo isso aqui, ó, meu coração queima. Quando eu vejo isso aqui, ó, meu coração arde. Porque tem pessoas, tanto aqui, quanto aqui, precisando conhecer Jesus. E nós somos responsáveis por apresentar ele. Um dia, vem como meu irmão. Então, a gente vai estar aqui, senão eu vou. Um dia a gente estava começando a se relacionar. E aí a gente, uma brincadeira, né? Uma paquera. Do outro lado do continente. Almoçando em distância. Aí ela falou, não tem coragem de investir. Aí eu olhei assim, ela vai levar agora. Eu vejo velho já, cara. Eu disse que tem que cuidar de você, de viver a vida aqui. Quando ele começou a se relacionar com ela, você tem certeza. Porque eu não tenho lugar fixo na vida. Posso estar aqui hoje e Deus mandar para o Brasil. E eu vou voltar. Eu posso estar aqui agora, e se o Senhor mandar eu para a África, eu ir lá agora. Eu vou embora. Se o Senhor mandar ir para a Suíça, eu vou. Se o Senhor mandar ir para a Índia, eu sou. Eu vou. Eu disse, lá. É isso que você quer? Ela falou, é. Eu falei, tem certeza? Ela tem. E a tem, e aí continuou conversando. E aí ela foi para uma célula conhecer meu pai. Foi o que ele disse? Quando ele tinha naquela célula. Mas ele pegou firme, né, e falou, olha, seu marido, né, é um pastor. Você tem certeza que é isso que você quer para sua vida? Quem casou, não tem volta mais não. Foi para sempre. Amém. Amém, meu sogro. Glória a Deus, amém da glória. Tá desafio. Olha, vai bom. Glória a Deus, glória a Deus também. Amém, igreja. Eu quero convidar você a fazer isso conosco. Vocês têm propósito. Então, um dia eu conheço o pastor, eu não sei falar em público. Eu falei para ele, como não caminho. Depois, Jenny, Júlio, o seu Antônio vai geração, eu fui pregar. Foi sobre pregando, meu irmão. Eu falei, meu Deus, o Senhor vai ser um ministro do Evangelho. Só que ele só não sabia ainda. E ele falou lá, deu um testemunho dele, que testemunho, meu. Ele disse, irmão, pessoas precisam ouvir isso que você tem na sua vida. Então, gente, vocês têm história, vocês têm testemunho que o Senhor vai usar para alcançar pessoas. Ei, aquele que era o endemoniado, cara, não é mais, amém? Liberta ela também. Quem vai na federação, o endemoniado, ele foi liberto, amém, igreja? O liberta da ele falou, Jesus, eu quero te seguir. Eu imaginava na cena agora, Jesus olhou para ele assim. Vai nada, tu vai voltar, e vai voltar o teu filho. A Bíblia diz que ele evangelizou Decápolis. Decápolis é o conjunto de 10 cidades.
necessidades. E aquele homem não andou com Jesus, não frequentou o culto, nem evangelizado foi, mas evangelizou 10 cidades, contando a bênção que Deus fez na vida dele. Aleluia. E aquele povo ficou maravilhado e começaram a crer em Cristo. Ei, eu não sei como Deus vai te usar, eu não sei que lugar vai te correr, mas eu sei, Deus te chamou para isso. E aí ele pode usar alguém também de louvor, ele pode usar alguém para servir com excelência, ele pode te usar para pregar, talvez para tirar uma foto e postar e alguém vai ver a foto, vai ver a ministração e vai ser impactado. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus quer te usar. Ei, para Deus você vai te achar, você é muito mais. Fica em pé, por favor. A gente vai cantar uma música agora que muitas vezes a gente canta ela errado. Vem, a gente canta essa música e fala, é ele, por ele. Eu estou gastando a minha vida, mas às vezes a gente não acorda sempre ora. Às vezes a gente não para fazer a vida, às vezes a gente nem evangeliza. Então essa música aqui tem que ser uma declaração da vida que você temos que ter. Gastar a nossa vida. Ei, isso é uma coisa. Deixa eu falar, Abraão, sai da tua casa.